O meu entrevistado de hoje será José Leonardo Ribeiro, que é zootecnista e doutor em agronomia pela Exalc USP e é gerente de produtos de ruminantes da Guabi. E o tema da nossa entrevista será como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras. Ô José, prazer falar com você, meu amigo. Seja bem-vindo. Divino, o prazer é todo nosso. Em nome da Guabi, eu gostaria de agradecer muito o convite e estamos aqui para poder colaborar diante do que nós observamos ser algo fundamental para o Brasil e para os produtores de leite, que é a bovinocultura leiteira. Como é que está a produção de leite no Brasil hoje? A produção de leite no Brasil, Divino, ela nos últimos meses, ela vem tendo um aumento na captação. Quando eu falo últimos meses, eu estou me referindo mais no último mês, o mês de julho e o mês de agosto. E isso está totalmente ligado à melhora no preço do leite pago ao produtor. Isso a gente tem observado, é o 6º mês consecutivo que o pecuarista, na média nacional, tem recebido mais pelo litro do leite produzido. É claro que quando isso acontece e nós estamos num momento associando aí uma melhora no preço pago ao produtor com uma queda no preço de fertilizantes, de combustíveis e parte dos alimentos usados na nutrição desses bovinos, então tem se observado aí um aumento de captação. Esse mês de julho a captação aumentou em torno aí de 6% perante o mês anterior, que seria o mês de junho, mas ele ainda está bem aquém do leite captado no ano anterior, e isso está diretamente ligado, é claro, ao custo de produção, que nesse ano se mostra maior do que foi no ano passado. Mas esses preços bons recebidos aí pelo produtor vão durar quanto tempo, hein? Olha, Divino, se a gente avaliar o histórico nos últimos anos, a expectativa, normalmente com o término do período seco e início da primavera e, consequentemente, daqui a pouco, período chuvoso, a tendência é que o preço do leite tenha aí uma retração a partir dos próximos meses, o que não é novidade dentro da cadeia. O importante, e é o que a gente não sabe relatar, é quanto será essa queda, né? Então, o que se espera, e que talvez seja uma boa expectativa para o pecuarista, é de que, em função de uma safra recorde que está se prevendo para o ano que vem, quase 308 milhões de toneladas de grãos, nós tenhamos aí uma maior oferta de insumos, de ingredientes, e isto associado ao início do período de águas, né, que vai começar talvez daqui um mês e meio, esse pecuarista também possa contar um pouco mais com a forragem proveniente das pastagens e alimentos volumosos como silagem, e isso possa também trazer aí a um custo um pouco menor de produção. Eu sempre costumo dizer que o pecuarista, e seja ele o pecuarista que produz carne ou o pecuarista que produz leite, existe uma pequena ou quase nenhuma interferência sobre o preço que ele vai receber no leite, a não ser que ele trabalhe aí com um mercado mais específico. No entanto, o grande ponto é o controle do custo de produção. Então, ele tem que estar muito bem acompanhado quanto ao quanto ele gasta para produzir aquele litro de leite, porque assim ele vai saber, mesmo que possa, porventura, haver uma queda no preço do leite que ele recebeu no mês anterior, mas ele consegue ter um controle maior sobre o seu custo de produção. Isso, no final, pode até trazer para ele uma lucratividade maior, mesmo com talvez um preço de leite um pouco inferior. Zé Leonardo, eu vi uma informação que eu achei bem interessante, rapaz. A raça Girolando é a responsável por mais de 80% da produção interna. Por que essa raça se tornou tão importante na produção brasileira de leite? Ela se tornou muito importante, Divino, em função dela associar a rusticidade proveniente da raça Gir. São animais muito resistentes e, consequentemente, são mais resistentes no que diz respeito à temperatura, a umidades mais altas, a questão ambiental, e, por outro lado,
essa raça Girolando tem também aí a produtividade proveniente do gado holandês. Então, quando você tem esse cruzamento, né, e isso vem passando por melhoramentos sucessivos, você consegue hoje ter animais da raça Girolando produzindo muito leite e suportando, seria o termo, temperaturas algumas vezes mais altas, com umidade mais alta. No entanto, isso não é interessante, né? À medida que você, e é claro, dentro da raça Girolando, você tem uma variação maior de animais mais ou menos produtivos, mas à medida que você vai selecionando esses animais para aumentar a produção de leite, ele também vai deslocando a sua exigência mais para o lado do gado holandês. Por isso que nós temos observado cada vez mais, principalmente na região sudeste, Minas Gerais principalmente, o aumento dos compostos, o compost barn, né, como é chamado, porque ele traz para o animal um conforto ambiental, seja de temperatura, seja com menor umidade, e isso faz com que esse animal consiga responder melhor à produção de leite. Então, essa associação de rusticidade com produtividade e longevidade, que é uma coisa importante, né? A gente quer, não é barato você produzir uma novilha e, consequentemente, uma vaca de leite, portanto, eu tenho que tentar, ao longo da vida produtiva dela, produzir uma maior quantidade de leite de modo saudável. E aí, a raça Girolando consegue trazer essa situação. Não é o animal mais produtivo, né? O mais produtivo seria o holandês, no entanto, em muitas regiões do país, a raça Girolando se encaixará melhor em função das questões ambientais. Seu Leonardo, qual que é a importância de uma alimentação de qualidade para os bovinos? Excelente pergunta, Divino. Quando a gente fala qualidade, e qualidade difere um pouco de valor nutricional, a gente sempre associa um alimento ou uma nutrição em que aquilo que o animal está consumindo apresenta um bom valor nutricional, ou seja, ele tem um nível adequado de proteína, ele tem um nível adequado de extrato etéreo, de energia, de carboidratos, de amido, mas ele tem que ser um alimento consumido pelo animal. Então, esse termo qualidade, ele existe a partir do momento em que eu forneço um determinado alimento, seja por uma bezerra, seja por uma novilha, por um animal no período pré-parto e no período de lactação, em que esse alimento ele é bem aceito pelo animal, o animal vai ter um bom consumo, e se ele está consumindo um alimento que apresenta bons níveis nutricionais, de proteína, energia, vitaminas, minerais, isso, consequentemente, vai trazer um resultado melhor no sentido de uma produção melhor, muitas vezes com maior eficiência, ou seja, o animal ele come uma quantidade de alimento menor ou igual para produzir uma quantidade de leite maior ou ganhar mais peso durante a sua fase de desenvolvimento. Então, é muito importante, no momento em que o pecuarista, o produtor de leite, está adquirindo uma ração, por exemplo, ele saber não só se aqueles níveis nutricionais que estão ali, eles são importantes, mas quais são as fontes dos alimentos que compõem aquela ração. E quando a gente fala de uma maneira de variações que existem de maneira mais ampla, que seriam os alimentos volumosos, principalmente se tratando de gado de leite, a silagem de milho, por exemplo, é muito importante que o produtor de leite conheça a qualidade desse alimento, porque ela é extremamente variável a depender do momento da colheita, a depender da quantidade de grãos que eu tenho naquela roça que foi colhida. Então, a partir do momento que eu conheço a qualidade do alimento concentrado, quando é um produtor, por exemplo, que formula a ração na fazenda, ele compra um núcleo de uma empresa de nutrição, adquire milho, soja, é importante que ele conheça os valores nutricionais desses alimentos e, uma vez que esses alimentos são fornecidos e o animal come de uma maneira adequada, eu posso dizer que eu estou trabalhando com um alimento de qualidade. Na prática, quais que são os principais fatores que ele precisa de levar em conta no manejo nutricional desses animais? Excelente também. Quando eu estou falando de bezerras, por exemplo,
é muito importante que a partir do terceiro dia de vida, essa bezerra já tenha acesso ao alimento concentrado. Por exemplo, ela não precisa ingerir alimento volumoso, seja silagem, seja capim picado, e nunca, por exemplo, uma cana picada. Por quê? Porque é um animal muito jovem, com um rumen muito pequeno, e ele precisa estar ingerindo um alimento de alto valor nutricional, e aí os concentrados têm esse papel, as rações iniciais, e automaticamente que essas rações tenham aditivos, como, por exemplo, pré-biótico, probiótico, que fazem com que esse animal desenvolva de uma maneira mais eficiente. Quando eu estou pensando numa novilha, que é depois da fase de bezerra, eu tenho que monitorar o ganho de peso desse animal. Muitas vezes, essa bezerra ela vai passar por... A novilha vai entrar no período desta categoria, no período seco, e se eu não trabalho fornecendo um alimento adicional a ela, do que, por exemplo, pasto ou um alimento volumoso, ela vai ganhar menos de 700, 800 gramas por dia, o que não é desejado quando eu penso que eu quero lá na frente ter uma vaca de alta produção. Quando eu vou para o pré-parto, eu preciso trabalhar com uma dieta aniônica, por exemplo. Sais aniônicos que são especificamente formulados para as novilhas ou vacas secas 21 dias antes do parto, para que ela consiga ter uma quantidade de cálcio adequada no momento do parto. Porque esse cálcio é importante para que o animal tenha as contrações e o bezerro nasça, e para aquele colostro que a vaca vai estar sintetizando 15 a 20 dias antes do parto, ele seja formado na quantidade suficiente. E, por fim, uma vaca de lactação, é muito importante que a propriedade ela busque trabalhar com lotes de acordo com o nível de produção das vacas. Em muitas situações, isso não é possível. Mas aí você observa, por exemplo, dentro de um mesmo lote, uma vaca produzindo 15 a 20 quilos, com outras produzindo 40 quilos. Numa situação dessa, é muito difícil você conseguir trabalhar com uma dieta que consiga atender as duas categorias sem que o pecuarista tenha aí um prejuízo econômico. Então, além dos ingredientes que a gente comentou anteriormente, que aí em cada região é importante se analisar quais os ingredientes disponíveis ou na compra de uma ração pronta, qual é a melhor ração em função do alimento volumoso, e para isso, Divino, é fundamental contar com o apoio de um nutricionista, porque essas dietas elas precisam ser formuladas adequando com a produção daquele animal, com o número de partos que ele tem, com o peso vivo desse animal, e isso tudo vai colaborar para que aquele alimento, juntamente com cada uma dessas fases que nós falamos, no final atinja aí um animal longevo, produtivo e que traga aí ao pecuarista o maior lucro possível. Então, seria correto eu afirmar que a adição de uma ração de qualidade pode resultar, então, em um desenvolvimento diferenciado dos animais? Sem dúvida nenhuma. E aí um ponto que eu acho que ele desmistifica essa situação é a seguinte: uma vaca, por exemplo, pesando 600 quilos, produzindo 15 a 20 quilos de leite, ela vai ter a mesma exigência metabólica de um animal de 600 quilos produzindo 40 quilos de leite. A grande diferença entre esses dois animais vai ser o adicional do leite. Então, quando eu tenho animais com boa capacidade, uma genética adequada para produzir, e eu estou limitando a produção desse animal, porque talvez em algum momento eu esteja achando que o custo da ração de qualidade vai trazer um custo maior de produção, isto ele tem que ser avaliado até o final da cadeia. Então, se eu tenho um animal com potencial e uma ração de qualidade vai fazer com que esse animal possa expressar essa produção, ele vai produzir leite a mais que é suficiente para normalmente pagar o que foi investido a mais e ainda vai ter a lucratividade. Quando eu não trabalho com uma nutrição de qualidade, porque eu estou entendendo que o momento não é adequado, seja para o recebimento no preço do leite ou no preço daquele insumo a ser comprado, eu corro o risco de estar tendo um custo alto para manter o animal respirando, se locomovendo e mantendo a sua condição, mas a produção de leite dele está ali travada por uma das questões importantes que é a própria nutrição.
Você chegou num ponto aí que até eu queria comentar, porque esse mercado, ele enfrenta muitas oscilações. Na hora que o produtor de leite está ganhando dinheiro, ele já começa a enfrentar dificuldades, no outro momento ele já tem o custo do insumo muito alto, né? E diante desse quadro, você havia falado aí, às vezes, até de ter um nutricionista, né? Se você tem uma variação aí de produção dos animais, né? Como é que ele vai fazer, né? Para conciliar, então, esse custo de produção, né, com investimento numa boa nutrição. Excelente pergunta. Normalmente, Divino, as empresas de nutrição, eu vou falar pela Guabi, nossos clientes, a gente faz esse acompanhamento nutricional quando eles são clientes da empresa, né, e adquirem os produtos da empresa, seja a ração pronta, seja o núcleo para a confecção da ração na fazenda ou os suplementos minerais. E, realmente, quando a gente comentou no início, é muito complicado o produtor saber exatamente quanto ele vai receber por mês no preço do leite. Na verdade, ele não tem essa informação. Portanto, a única maneira que ele tem de ter um controle dentro da propriedade, dentro da porteira, é sobre o seu custo de produção, quer dizer, quanto custa produzir 1 litro de leite. E dentro desse aspecto, a gente tem como experiência aí de muitos anos de que se você consegue explorar o potencial produtivo do seu animal com uma nutrição balanceada e que faz com que esse animal consiga aumentar a sua produção, normalmente você tem uma diluição do teu preço do leite produzido, teu custo, desculpa, do leite produzido. Então, é claro que essa análise ela precisa de um acompanhamento e ela não serve como base para qualquer situação, mas, de modo geral, todas as vezes em que você consegue produzir um alimento volumoso, porque esse é um ponto importante também. Uma vaca de leite consome aproximadamente 30 quilos todos os dias de silagem de milho, por exemplo. E se eu não tenho um controle sobre o custo da minha silagem de milho, muitas vezes eu estou tendo um investimento mais alto do que eu estou colocando dentro do sistema, eu estou subestimando o custo, por exemplo, de uma silagem, e isso pode, consequentemente, trazer um aumento de custo de produção do litro de leite, que pode também comprometer. Por outro lado, quando eu tenho uma eficiência maior em produzir uma silagem de milho de qualidade, por exemplo, eu consigo, na verdade, às vezes, diminuir a quantidade de alimento concentrado para que esse animal consiga ter a produção semelhante ou até maior. Então, na verdade, o ponto, e aí acho que uma dica importante, e talvez isso não consiga ser feito de uma maneira imediata pelo produtor, mas isso acho que pode ser traçado ao longo do tempo, é ele conhecer exatamente quanto custa ele produzir o litro de leite. A partir desse momento, vai ficar menos complicado entender, por exemplo, de que um lote de vacas de 30 quilos de leite, por exemplo, cujo custo da dieta é maior do que um lote de vacas com 25 quilos de leite por dia, mas normalmente esse custo do leite produzido pela vaca de 30 vai ser menor do que o custo do litro de leite produzido pela vaca de 25. E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, selecione-se cada vez mais animais para que a produção seja maior. Porque, desta maneira, eu vou conseguir, talvez dentro da minha mesma área, trabalhando com animais mais produtivos, eu vou conseguir ter uma produção de leite maior por hectare ou maior por número de vacas dentro do meu rebanho. E isso tende, consequentemente, a trazer aí não só uma melhora na receita e na lucratividade da pecuária leiteira, mas também filhas dessas vacas de maior produção tendem, consequentemente, a ter um melhor preço na hora que esse pecuarista não precisar mais fazer a reposição total dos animais dentro da sua estrutura, e ele começa a ter, então, se ele não quer crescer o número de animais do rebanho, ele começa a disponibilizar novilhas para o mercado, e isso se torna também uma fonte de renda além do leite para esse pecuarista. Então, é possível atingir resultados satisfatórios sem colocar muito dinheiro no negócio?
Sim, é possível. É claro que isso vai depender muito para cada fazenda em que ponto ela está. Mas, Divino, pensando nessa situação, nos últimos anos, nós da Guabi desenvolvemos não só para o segmento de bovinos, mas também no segmento de aquacultura e de equinos, um programa chamado SIGAD. Este é um programa que a tradução seria Sistema Guabi de Alto Desempenho. E qual que é a finalidade dele? Não é tratar com o pecuarista, como não é feito nas visitas. A visita ela engloba muito mais do que falar apenas da nutrição em si, mas o SIGAD ele é caracterizado por 4 matrizes, basicamente. A gente tem uma matriz de nutrição, que a gente falou bastante aqui. A gente tem uma matriz de manejo, uma matriz de equipamentos e instalações e uma matriz de bem-estar e ambiência. Como é que funciona? A gente, numa visita ao cliente, no prazo de aproximadamente 1 hora, e aí vai depender muito da interação dos gerentes da fazenda, do proprietário e dos demais funcionários, mas para cada uma dessas matrizes existem algumas perguntas que são respondidas pelos próprios pecuaristas e pela sua própria equipe. Então, um exemplo simples, bebedouro de água. A lavagem do bebedouro ela é feita 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou todos os dias? Esta é uma pergunta que ela parece simples, mas se eu não tiver dentro da fazenda uma água de qualidade, que não está ligada à silagem, não está ligada à minha ração, o animal vai consumir menos água. E eu não mensuro isso todo dia. E é uma relação direta. Animal que bebe menos água, consome menos alimento e produz menos leite. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando para tentar atingir uma determinada nutrição de precisão e lá atrás, na qualidade de água, que seria uma situação base, esse pecuarista, por algum motivo, ele não está conseguindo trabalhar da maneira mais apropriada. E por que a gente diz que, teoricamente, tem coisas que não têm custo? Porque se ele passar a lavar o bebedouro todos os dias, dentro da estrutura dos funcionários que ele tem, dentro da mão de obra que ele tem, certamente essa vaca vai beber mais água e vai comer mais alimento e vai produzir mais leite, sem que eu tenha feito grandes mudanças. E o que é importante do SIGAD é que a gente observaria ele como se fosse um barril. E essas matrizes seriam as lascas do barril, e para cada matriz dessa eu tenho 4 furos. A base dos furos é onde eu tenho que tentar primeiro atingir. Então não adianta, por exemplo, eu querer melhorar a qualidade do meu bebedouro, trazer um bebedouro extremamente sofisticado, que talvez seria o topo da pirâmide aí, se eu não estou lavando esse bebedouro. Ah, tudo bem, eu não tenho condição de lavar os bebedouros todos os dias, porque a minha mão de obra não permite. Então eu vou instalar um bebedouro que tem um tamanho bem mais reduzido, que tem uma excelente vazão de água e que permita que as vacas consigam ter uma água de qualidade melhor. Aí sim eu passo a ter um investimento um pouco maior, mas isso funciona para todas as matrizes e submatrizes que a gente avalia. É interessante porque ela é dinâmica, quem dá a nota é o pecuarista, a fazenda fica com as planilhas todas na fazenda, e em visitas subsequentes, a gente vai, durante a primeira, a segunda e a terceira, a gente vai desenvolvendo planos de ação e a gente vai confirmar se aqueles planos de ação que foram elaborados estão sendo feitos. E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, eu consiga ir melhorando a produtividade da fazenda através da própria visão do pecuarista, do gerente, do produtor. E como todo mundo participa da conversa, é algo muito interessante, porque muitas vezes você tem fazendas de porte um pouco maior, em que a estrutura se torna tão grande a ponto de que você não tem aí todo momento uma interação entre os funcionários. E nessa conversa, nesse bate-papo, isso acontece. Então, nós estamos trabalhando nesse modelo já há algum tempo, e isso vem mostrando para a gente que aqueles pecuaristas que realmente adotam isto como um planejamento dentro da fazenda, ele consegue trazer aí benefícios sem muitas vezes ter que desembolsar um grande valor aí dentro da estrutura da fazenda.
Só para resumir a nossa prosa, tem que ter gestão e engajamento da turma, né? Isso aí, perfeito. Porque a genética vai melhorando, a gente vai percebendo isso. A nutrição também está melhorando. Mas não adianta eu ter uma boa genética e uma boa nutrição se isso não está sendo colocado em prática. Então, o poder do manejo ele é muito importante. E quem faz o manejo e quem faz a gestão é quem está na fazenda. Então, eles têm um papel fundamental e a gente tenta sempre trabalhar esse papel dentro da fazenda, porque só assim genética, nutrição vão conseguir atingir o auge para o pecuarista. Meu amigo, foi bom demais dar conta para o Ziaxi. Obrigado. Eu gostei demais, achei muito bacana. Estou sempre à disposição. A gente gosta muito de estar podendo colaborar e aprender também. Acho que faz parte no dia a dia. Precisando da gente, pode contar conosco. Pode ter certeza. O pecuarista está ávido por conhecimento. Um abraço para você. Um abração. Gente, eu conversei com o José Leonardo Ribeiro, zootecnista, doutor em agronomia pela Exalc. O homem não é qualquer coisa, não. E é gerente de produtos ruminantes da Guabi Nutrição Animal. E ele falou para a gente como melhorar a produtividade de bovino de raças leiteiras. Você gostou desse vídeo? Não gostou? Então é o seguinte, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas, porque conhecimento só é válido quando é compartilhado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.